Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, dezembro de 1858, número 12 Aparições. Fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo, projetando viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamos de nosso dever repetir a explicação que foi dada e completá-la. Não se deve de maneira alguma perder de vista que, durante a vida, o espírito se encontra unido ao corpo por uma substância semimaterial que constitui um primeiro envoltório e que designamos sob o nome de perispírito. Tem, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, o corpo, e outro etéreo, vaporoso e indestrutível, o perispírito. A morte nada mais é que a destruição do envoltório grosseiro. É a roupa usada que deixamos. O envoltório semimaterial persiste, constituindo, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom que notemos, absolutamente não é a alma. É apenas o seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas de suas propriedades. Sabemos que desempenha um papel capital em todos os fenômenos espíritas. Após a morte, é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explica uma porção de problemas até então insolúveis. Veremos em artigo subsequente o papel que ele representa nas sensações dos espíritos. A descoberta do perispírito, portanto, se assim nos podemos expressar, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa via inteiramente nova. Mas, direis, não será esse perispírito uma criação fantástica da imaginação? Não seria mais uma dessas suposições feitas pela ciência para explicar certos efeitos? Não é obra da imaginação, porque foram os próprios espíritos que o revelaram. Não se trata de ideia fantástica, desde que pode ser constatado, pelos sentidos, ser visto e tocado. A coisa existe, apenas o termo é nosso. Necessitamos de palavras novas para exprimir coisas novas. Os próprios espíritos o adotaram nas comunicações que tivemos com eles. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível para nós, embora possa sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança em sua disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, termo que utilizamos à falta de outro melhor, mas que não deve ser tomado ao pé da letra. A condensação, dizíamos, pode ser de tal intensidade que o perispírito passa a adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, conquanto seja capaz de retomar instantaneamente o seu estado etéreo e invisível. Podemos ter uma ideia desse efeito pelo vapor, que é capaz de passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido, e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são o produto da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para torná-lo visível, e essa propriedade, ele a pode estender, restringir e fazer cessar à vontade. Uma outra propriedade da substância do perispírito é a de penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Separado do corpo, o perispírito assume uma forma determinada e limitada, e essa forma normal é a do corpo humano, embora não seja constante. O espírito pode dar-lhe à vontade as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Aliás, concebe-se isso muito facilmente. Não vemos homens que imprimem ao rosto as mais diversas expressões, imitando, a ponto de nos enganarem, a voz e as expressões de outras pessoas parecerem corcundas, coxas, etc. Quem na rua reconheceria certos atores que só são vistos caracterizados no palco? Se, portanto,
O homem pode assim dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão, o espírito poderá fazê-lo com um envoltório, eminentemente flexível e que se pode prestar a todos os caprichos da vontade. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob a forma humana. Em seu estado normal não tem essa forma nada de bem característico, nada que os distinga uns dos outros de uma maneira muito nítida. Nos espíritos bons, ela é ordinariamente bela e regular. Longos cabelos flutuantes sobre os ombros e túnicas a envolver-lhes o corpo. Mas, quando querem fazer-se reconhecidos, tomam exatamente todos os traços sob os quais eram conhecidos, e, quando necessário, até mesmo a aparência do vestuário. Assim, para exemplificar, como espírito, Êxopo não é disforme, mas, se for, evocado como Ésopo, ainda que tivesse tido várias existências posteriores, apareceria feio e corcunda, com a indumentária tradicional. Essa vestimenta, talvez, é o que mais espanta. Porém, se considerarmos que faz parte integrante do envoltório semimaterial, concebe-se que o espírito possa dar a esse envoltório a aparência de tal ou qual vestuário, como a de tal ou qual fisionomia. Tanto podem os espíritos aparecer em sonho como em estado de vigília. Essas últimas não são raras nem novas, sempre existiram em todos os tempos e a história as registra em grande número. Mas, sem retroceder tanto, hoje essas visões são bastante frequentes e muita gente, num primeiro instante, tomou-as por alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes não têm um fim determinado, mas, em geral, podemos dizer que os espíritos que assim nos aparecem a nós são atraídos por simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que, à noite, em sua casa, com ou sem iluminação, via homens que entravam e saíam, embora as portas estivessem fechadas. Isso a deixava muito espantada, tornando-a de uma pusilanimidade que tocava as raias do ridículo. Certo dia, viu distintamente seu irmão, então na Califórnia, e que, absolutamente não, havia morrido. O que vem provar que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer num determinado lugar, enquanto seu corpo repousa alhures. Desde que foi iniciada no espiritismo, essa senhora não mais teve medo, porque se deu conta das visões e sabe que os espíritos que a vêm visitar não podem fazer-lhe nenhum mal. Quando seu irmão apareceu, é provável que estivesse dormindo. Se pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter mantido conversação com ele, o qual, ao despertar, talvez conservasse uma vaga lembrança desse encontro. Além disso, é provável que, nesse momento, ele sonhasse que se achava ao lado da irmã. Dissemos que o perispírito pode adquirir a tangibilidade. Já falamos desse assunto quando nos referimos às manifestações produzidas pelo Sr. Home. Sabemos que, por diversas vezes, fez aparecerem mãos, que se podia apalpar como se fossem vivas, mas que, repentinamente, se desvaneciam como uma sombra. Mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sob essa forma tangível, embora esse fato não seja impossível. Numa família do conhecimento íntimo de um de nossos assinantes, um espírito se vinculou à filha do dono da casa, menina de seus 10 ou 11 anos, sob a forma de um belo garoto da mesma idade. Fazia-se visível para ela qual se fora uma pessoa comum, e visível ou invisível para os outros conforme lhe aprouvesse. Prestava-lhe toda sorte de bons serviços, trazia-lhe brinquedos, bombons, fazia o serviço doméstico, ia comprar aquilo de que precisavam e o que mais o valha. Não se trata absolutamente de uma lenda da mística Alemanha, e de forma alguma é uma anedota da Idade Média, mas, sim, de um fato atual que se passa no momento em que escrevemos, numa cidade da França e numa família muito honrada. Fizemos até mesmo estudos bastante interessantes sobre esse fato, os quais nos forneceram as mais estranhas e inesperadas revelações. Haveremos de entreter nossos leitores de modo mais completo em artigo especial que publicaremos brevemente. Senhor Adrienne, médium,
Vidente toda pessoa que pode ver os espíritos sem o auxílio de terceiros é, por isso mesmo, médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas, acidentais. Ainda não conhecíamos ninguém com aptidão para ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele é, ao mesmo tempo, médium vidente, escrevente, audiente e sensitivo. Como médium psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, como os médiums puramente passivos, ou seja, embora escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, tem consciência daquilo que escreve. Como médium, audiente, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos, na sociedade, 2 outros médiuns que gozam dessa última faculdade no mais alto grau. São, simultaneamente, ótimos médiuns escreventes. Enfim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que exercem sobre ele. Chega mesmo a sentir comoções elétricas muito violentas, que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode, à vontade e desde que se faça necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica. Acaba de revelar-se nele uma nova faculdade, a dupla vista, sem ser sonâmbulo e, conquanto inteiramente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, o que se passa numa localidade. Vê as pessoas e o que estão fazendo. Descreve lugares e fatos com uma precisão cuja exatidão tem sido verificada. Apressemo-nos em dizer que o Sr. Adrien de forma alguma é desses homens fracos e crédulos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, trata-se de um homem de caráter bastante frio, muito calmo e que vê tudo isso com o mais absoluto sangue frio. Não dizemos com indiferença, longe disso, porquanto leva suas faculdades a sério e as considera como um dom da providência, que lhe foi concedido para o bem, e assim, dele se serve para as coisas úteis e jamais para satisfazer a vã curiosidade. É um rapaz novo, de família distinta, muito honrado, de caráter meigo e benevolente, cuja educação esmerada revela-se na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. De todas as suas faculdades como médium, a mais notável e, em nossa opinião, a mais preciosa é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma que descrevemos em nosso artigo anterior sobre as aparições. Ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer ideia pelos retratos que daremos um pouco mais adiante da viúva do Malabar e da bela cordoeira de Lyon. Mas, dirão, o que prova que vê mesmo e que não é vítima de uma ilusão? O que prova é que, quando alguém que ele não conhece, por seu intermédio invoca um parente ou um amigo que jamais viu, faz deste um retrato de extraordinária semelhança que nós mesmos pudemos constatar. Não há, pois, para nós a menor dúvida a respeito dessa faculdade, que ele goza no estado de vigília e não como sonâmbulo. O que há talvez de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos, mas, ao mesmo tempo, todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, algum deles avança para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro ou se colocando ao seu lado, enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Nas ruas, o Sr. Adrien vê uma multidão deles, pois, além dos espíritos familiares, que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a fazer. Disse-nos ele que, em sua casa, jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Sua faculdade não se estende somente aos espíritos dos mortos,
mas também aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. O espírito então lhe aparece como se dele estivesse separado, podendo com ele conversar. Numa criança, por exemplo, pode ver o espírito nela encarnado, apreciar-lhe a natureza e saber o que era antes de encarnar. Essa faculdade, levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo, dos espíritos, mostrando-nos tal qual é. E, se não o vemos com os olhos do corpo, a descrição que dele nos dá faz com que o vejamos pelo pensamento. Os espíritos já não são aqueles seres abstratos, mas seres reais, que estão ao nosso lado, que se nos acotovelam sem cessar e, como agora sabemos que seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que delas nos dessemos conta. Por isso, colocamos o Sr. Adrien no número dos médiuns mais notáveis e, na primeira fila dos que nos hão fornecido os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Sobretudo, o colocamos nessa posição por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de ordem mais elevada, o que nem sempre ocorre com os médiuns de efeitos puramente físicos. Entre estes, sem dúvida, há os que fazem sensação, que cativam melhor a curiosidade. Contudo, para o bom observador, para o que deseja sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrien é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Assim, colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. Em toda parte observamos a natureza dos espíritos que ali vinham reunir-se, estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto nosso fim é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Um espírito nos funerais de seu corpo, estado da alma no momento da morte. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Quando a última pulsação se faz sentir, o desprendimento ainda não se completou, operando-se mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, e, até sua completa liberação, experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de alguém que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem saber explicar bem o que vê, está calmo, esperando, sem temor, o completo despertar. É, ao contrário, cheio de angústia e de terror para quem teme o futuro. Dizemos que a duração dessa perturbação é variável. É bem menor nos que, durante a vida, já elevaram seus pensamentos e purificaram a alma, sendo suficientes 2 ou 3 dias, enquanto a outros são necessários, por vezes, 8 dias ou mais. Temos presenciado frequentemente esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado de observações, desde que é o espírito quem fala e pinta a sua própria situação. Eis a seguir um exemplo muito mais característico e interessante para o observador, já que não se refere a um espírito invisível escrevendo através de um médium, mas a um espírito que é visto e ouvido na presença de seu corpo,
seja na câmara mortuária, seja na igreja, durante o serviço fúnebre. O Sr. X acabava de ser acometido de um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o Sr. Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto e viu o espírito deste, muito distintamente, caminhar em todos os sentidos, olhar alternadamente para seu corpo e para as pessoas presentes, e depois assentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que possuía em vida. Vestia-se do mesmo modo, sobrecasaca e calça pretas. Tinha as mãos no bolso e o ar preocupado. Durante esse tempo, sua mulher procurava um papel na secretária. Olhando-a, o marido disse: "Por mais que procures, nada encontrarás." Ela nada suspeitava do que então se passava, pois o Sr. X era visível apenas ao Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. Adrien viu novamente o espírito do amigo vagando ao lado do caixão, embora não mais portasse o costume da véspera. Fazia-se envolver por uma espécie de túnica, estabelecendo-se entre ambos a seguinte conversa. Notemos de passagem que o Sr. Adrien absolutamente não é sonâmbulo e que, nesse momento, tanto quanto no dia anterior, estava perfeitamente desperto e o espírito lhe aparecia como se fosse um dos assistentes do enterro. Pergunta: "Dize-me uma coisa, meu caro espírito, que sentes agora?" Resposta: bem e sofrimento. Pergunta: "Não compreendo isso." Resposta: "Sinto que estou vivendo minha verdadeira vida e, no entanto, vejo meu corpo aqui neste caixão. Apalpo-me e não me percebo. Contudo, sinto que vivo, que existo. Sou, pois, dois seres? Ah, deixai-me sair desta noite. Tenho pesadelo." Pergunta: "Permanecerás por muito tempo assim?" Resposta: "Oh, não. Graças a Deus, meu amigo. Sinto que logo despertarei. De outro modo, seria horrível. Tenho as ideias confusas. Tudo é nevoeiro. Sonho na grande divisão que acaba de ser feita, e da qual ainda nada compreendo." Pergunta: "Que efeito vos produziu a morte?" Resposta: "A morte. Não estou morto, meu filho. Tu te enganas." Levantava, e de repente fui tomado por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me ergui. Julga o meu espanto ao me ver e me sentir vivo, percebendo ao lado, sobre a laje, meu outro ego deitado. Minhas ideias eram confusas. Errei para me refazer, mas não pude. Vi chegar minha esposa, velar-me, lamentar-se, e me perguntei: por quê? Consolei-a, falei-lhe, mas não respondia nem me compreendia. Foi isso que me torturou, deixando-me o espírito ainda mais perturbado. Somente tu me fizeste o bem, porque me ouviste e compreendes o que quero. Tu me auxilias a pôr em ordem minhas ideias e me fazes um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado em face. Dessa dor, irei vê-la. Quem sabe ela me entenda agora. Até logo, caro amigo. Chama-me e irei ver-te. Far-te-ei uma visita de amigo. Surpreender-te-ei. Até logo. A seguir, o Sr. Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele, permaneceu alguns instantes nessa posição e depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, mas imaginava, por certo, ter produzido um som. Quanto ao Sr. Adrien, estava persuadido de que aquilo que dizia o Sr. X chegava até o coração do filho, comprometendo-se a prová-lo. Mais tarde viu o rapaz. Estava mais calmo. Observação: esta narração concorda com tudo aquilo que havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma, em circunstâncias bastante especiais, essa verdade. Após a morte, o espírito ainda está ali presente. Enquanto todos acreditam ter diante de si um corpo inerte, ele vê e escuta tudo quanto se passa à sua volta. Penetra o pensamento dos assistentes e sabe que, entre si e estes últimos,
A única diferença que existe é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas hipócritas dos ávidos herdeiros não o enganam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar nesse momento? Fenômeno de bicorporeidade. Um dos membros da sociedade nos dá ciência de uma carta de um de seus amigos de Boulogne-sur-Mer, datada de 26 de julho de 1856, na qual se lê a seguinte passagem: Desde que o magnetizei por ordem dos espíritos, meu filho tornou-se um médium muito raro. Pelo menos foi o que me revelou no estado sonambúlico no qual eu o havia posto, atendendo a pedido seu de 14 de maio último, e 4 ou 5 vezes depois. Para mim, é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente de seu amigo, que se transporta à vontade, em espírito, aonde deseja. Vou citar um fato cujas provas escritas tenho em mãos. Há exatamente um mês, estávamos os dois na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Sr. Dupotet, quando meu filho pegou o livro e o folheou. Chegando a um certo trecho, seu guia lhe disse ao ouvido: "Lê isso." Era a aventura de um médico da América, cujo espírito tinha visitado um amigo que dormia, a 15 ou 20 léguas de distância. Depois de o haver lido, disse: "Bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante." "Pois bem," disse o guia. "Aonde queres ir?" "A Londres, para ver os amigos," respondeu meu filho, designando os que desejava visitar. "Amanhã é domingo," foi a resposta, "e não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8:30. Na próxima sexta-feira, receberás uma carta de teus amigos, censurando-te, por haveres permanecido tão pouco tempo com eles." Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu profundamente. Despertei-o às 8:30. Não se lembrava de nada. De minha parte, não lhe disse uma só palavra, aguardando os acontecimentos. Na sexta-feira seguinte, eu trabalhava em uma de minhas máquinas e, como de hábito, fumava, pois já havia almoçado. Olhando a fumaça do cachimbo, meu filho diz: "Olha, há uma carta na fumaça." "Como vês uma carta na fumaça?" "Tu a verás," responde ele, "pois eis que o carteiro a está trazendo." Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho o censuravam por não haver passado com ele senão alguns instantes, no domingo precedente, das 8 às 8h30, com uma porção de detalhes que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Como disse, tenho a carta, a provar que nada inventei. Tendo sido narrado o fato acima, disse um dos assistentes que a história se reporta a diversos fatos semelhantes, e citou Santo Afonso de Liguori, canonizado antes do tempo requerido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares distintos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha, e no instante em que predicava, seu pai, acusado de assassinato, ia ser supliciado em Pádua. Nesse momento, aparece Antônio, demonstrando a inocência do pai e revelando o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que, no mesmo instante, Santo Antônio pregava na Espanha. Tendo sido evocado, dirigimos as seguintes perguntas a Santo Afonso de Liguori. Pergunta: o fato pelo qual fostes canonizado é real? Resposta: sim. Pergunta: esse fenômeno é excepcional? Resposta: não. Pode apresentar-se em todos os indivíduos desmaterializados. Pergunta: era motivo justo para vos canonizarem? Resposta: sim, desde que, por minha virtude, eu me havia elevado até Deus. Sem isso, não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. Pergunta: todos os indivíduos nos quais se apresentam esses fenômenos merecem ser canonizados? Resposta: não, porque nem todos são igualmente virtuosos. Pergunta: poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Resposta:
Sim, quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo do seguinte modo: sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então o corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, deixando a matéria imunda num estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte, porque ficou no corpo um laço ligando o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo, então, aparece no lugar desejado. Creio que é tudo quanto desejais saber. Pergunta: isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Resposta: achando-se o espírito desprendido da matéria, conforme seu grau de elevação, pode tornar-se tangível à matéria. Pergunta: entretanto, certas aparições tangíveis de mãos e de outras partes do corpo pertencem, evidentemente, a espíritos de ordem inferior. Resposta: são espíritos superiores que se servem dos inferiores, a fim de provarem o fenômeno. Pergunta: o sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Resposta: a alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pergunta: estando mergulhado em sono profundo, enquanto seu espírito aparece a lures, o que aconteceria a um homem que fosse subitamente despertado? Resposta: isso não ocorreria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, pois, lendo o pensamento, saberia prever essa situação. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse e, tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, Histórias, livro 4, capítulos 81 e 82, tradução de Burnouf. Desde que essa comunicação nos foi feita, diversos fatos do mesmo gênero, cuja fonte é autêntica, foram-nos relatados e, entre eles, existem alguns muito recentes que, por assim dizer, ocorreram em nosso meio e se apresentaram nas mais singulares circunstâncias. As explicações às quais deram lugar alargaram o campo das observações psicológicas de maneira extraordinária. A questão dos homens duplos, outrora relegada entre os contos fantásticos, parece ter, assim, um fundo de verdade. A ela retornaremos brevemente. Sensações dos espíritos. Sofrem os espíritos. Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação com o fato. Em uma de nossas reuniões, pouco depois que São Luís nos transmitiu a bela dissertação sobre a avareza, inserida em nosso número do mês de fevereiro, um de nossos associados narrou o seguinte fato. A propósito dessa mesma dissertação:
Estávamos ocupados de evocações numa pequena reunião de amigos, quando se apresentou, inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado, o espírito de um homem que havíamos conhecido muito bem, e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna e que se privava, não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Era inverno. Estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos, pedindo-nos permissão para vir, durante 3 dias, aquecer-se à nossa lareira, pois que sofria horrivelmente do frio que voluntariamente suportara durante a vida e que, por sua avareza, também fizera os outros suportar. Era um alívio que experimentaria, acrescentou, caso concordássemos com o pedido. Aquele espírito, pois, experimentava penosa sensação de frio. Mas, como a experimentava? Eis aí a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as seguintes perguntas. Pergunta: consentiríeis em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Resposta: podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Pergunta: concebemos os sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha. Mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? Resposta: tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Pergunta: disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. Resposta: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção, que compreendeis perfeitamente, entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Pergunta: se bem entendemos, poderíamos, ao que nos parece, explicar as coisas do seguinte modo: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos, todos os dias, a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fosse. Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou esta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões são justas? Resposta: sim. Mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação. Deles tirareis consequências mais completas. Isso se passava no começo de 1858. Desde então, com efeito, um estudo mais aprofundado do perispírito que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, e do qual não se tinha ainda conhecimento. As aparições vaporosas ou tangíveis. O estado do espírito no momento da morte. A ideia, tão frequente no espírito, de que ainda está vivo. O quadro tão impressionante dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos mais, vieram projetar nova luz sobre essa questão e ensejaram explicações, cujo resumo faremos aqui. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, o qual o tira do meio, ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte.
Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside nos espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, mas não pode causar nenhum dano ao perispírito. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temo-los visto atravessar chamas, sem experimentarem qualquer dor, nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que, durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Que nos reportemos à evocação do suicida dos banhos da Samaritana, que relatamos em nosso número do mês de junho. Como todos os outros, ele dizia: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que, pelo perispírito,
é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real. Mas, por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas, de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que, numa população de cegos, não haveria termos que exprimissem os efeitos da luz. O mesmo ocorre com respeito à língua dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Sensações dos espíritos. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da matéria que conhecemos, referimo-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que, neles, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e, talvez, também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então, suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, vai depender do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão talvez: toda esta teoria nada tem de tranquilizadora.
Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que nos informais que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais. Vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus, excessos à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que, quanto mais livre estiver da influência desta, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio. Tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E, então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência nenhuma. Recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares, espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E, sob esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmos devem queixar-se, quer neste, quer no outro mundo. Certos críticos ridicularizaram algumas de nossas evocações, por exemplo, a do assassino Lemaire, achando singular que nos ocupássemos de seres assim tão ignóbeis, quando temos tantos espíritos superiores à nossa disposição. Esquecem que é justamente por isso que, de alguma sorte, aprendemos a natureza do fato. Ou, melhor dizendo, em sua ignorância da ciência espírita, eles não veem nesses diálogos senão uma conversa divertida, da qual não compreendem o alcance. Lemos em algum lugar que um filósofo dizia, depois de se entreter com um camponês: "Aprendi muito mais com este homem simplório do que com todos os sábios." É que ele era capaz de perceber algo além da superfície. Para o observador, nada é perdido, encontrando ensinamentos, até mesmo no criptógamo que cresce no adubo.
Recusa-se o médico a tocar numa ferida horrenda, quando se trata de aprofundar a causa do mal? Acrescentemos ainda uma palavra sobre o assunto. Os sofrimentos de além-túmulo têm um termo. Sabemos que, ao mais inferior dos espíritos, é dado o ensejo de elevar-se e purificar-se através de novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções. Quanto mais está sob o domínio da matéria, o que depende inteiramente de seu gênero de vida terrestre, mais elas serão limitadas e veladas. Quanto mais a visão moral de um se estende para o infinito, tanto mais restrita é a do outro. Espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e, muitas vezes, nula do futuro. Como não vislumbram o termo de seus sofrimentos, acreditam que sofrerão sempre, o que, para eles, ainda é um castigo. Se a posição de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é, por isso, desesperadora. A dos outros é eminentemente consoladora. Cabe, pois, a nós escolher. Isto é da mais elevada moralidade. Os céticos duvidam da sorte que nos aguarda após a morte. Nós lhes mostramos o que há, acreditando ter-lhes prestado um serviço. Assim, vimos mais de um deles recuar de seu erro, ou, pelo menos, refletir sobre aquilo que antes censurava. Nada como nos darmos conta da possibilidade das coisas. Se tivesse sido sempre assim, não haveria tantos incrédulos. E a religião e a moral só teriam a ganhar. Entre muitos, a dúvida religiosa não procede senão da dificuldade que têm em compreender certas coisas. São espíritos positivos, não organizados para a fé, cega, que só admitem aquilo que, para eles, tem uma razão de ser. Tornai as coisas acessíveis à sua inteligência e eles as aceitarão, porque, no fundo, não pedem mais do que isso para crerem, e porque a dúvida lhes é uma situação mais penosa do que imaginamos e do que eles gostariam de admitir. De tudo o que foi dito, não há absolutamente um sistema, nem ideias pessoais. Nem mesmo foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Trata-se do resultado de estudos feitos sobre as individualidades, corroborados e confirmados pelos espíritos, cuja linguagem não pode deixar dúvida sobre sua superioridade. Julgamo-los por suas palavras, e não pelo nome que carregam ou que se podem atribuir. Dissertações de além-túmulo. O sono. Pobres homens, como conheceis poucos mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida? Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição, e, a estas simples perguntas de todas as crianças, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar, porquanto há coisas para as quais vosso espírito não pode ainda submeter-se, por não admitir senão o que compreende. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontraremos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram sono inteligente. Quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham concluídas. Isso nos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente. Isto quanto aos espíritos elevados. Para a massa dos homens, porém, que com a morte devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual falaram, ou irão para mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou talvez buscarão prazeres mais deprimentes, ainda do que os daqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis e mais nocivas do que as professadas em vosso meio. E o que faz a simpatia na Terra?
Outra coisa não é senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, aproximados pelo coração daqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do coração, que essas criaturas têm uma outra consciência, diferente da nossa, pois as conhecemos sem jamais as termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, pois que não intentamos fazer novos amigos, quando sabemos que há outros que nos amam e nos querem bem. Numa palavra, o sono influi em vossas vidas muito mais do que pensais. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em reencarnar entre vós. Quis Deus que, durante seu contato com o vício, eles viessem retemperar-se na fonte do bem, a fim de eles mesmos não falirem, logo eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu. É a recreação após o trabalho, a espera da grande libertação, a libertação final que os deve reconduzir ao seu verdadeiro ambiente. O sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Não é vossa alma em todo o seu desdobramento. Muitas vezes, não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou chegada, a que se junta a recordação daquilo que fizestes ou que vos preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos, que tanto têm os mais sábios quanto os mais simples? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas frágeis e pusilânimes. Aliás, em breve vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns profetas indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que vos falava há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, dentre aqueles de que vos recordais, sem o que entrareis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Observação: o espírito que ditou essa comunicação, solicitado a declinar o nome, respondeu: Para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficai sabendo que muitos não tomam um nome senão para vos contentar. As flores. Observação. Esta comunicação e a seguinte foram obtidas pelo Sr. F., do qual já falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsedados e subjugados. Por elas poderemos julgar a diferença que existe entre a natureza dessas comunicações atuais e as antigas. Sua vontade triunfou completamente da obsessão de que era vítima, e seu espírito mau não reapareceu. Estas duas comunicações foram-lhe ditadas por Bernard Palissy. As flores foram criadas no mundo, como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Por que não imagina o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores murcharem para se transformarem em frutos deliciosos, que sua vida também florirá para dar lugar a frutos eternos? Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que tombais no caminho, levantai como o lírio, após a tempestade, mais puros e radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam por todos os lados, vos derrubam e vos arrastam pela lama. Mas, quando o sol reaparece, vossas cabeças se erguem, mais nobres e mais altivas. Amai, pois, as flores. Elas são o emblema de vossa vida, e não temais corar por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas, e até mesmo em vossos templos, pois que estarão bem em qualquer parte.
Em todos os lugares, elas convidam à poesia, elevando a alma dos que a sabem compreender. Não foi nas flores que Deus manifestou todas as suas magnificências? De onde conheceríeis as suaves cores com que o Criador alegrou a natureza, se não fossem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para encontrar o rubi e o topázio, havia flores diante de si, e essa infinita variedade de matizes já o consolava da monotonia da crosta terrestre. Amai, pois, as flores. Sereis mais puros e mais ternos. Sereis talvez mais crianças, mas crianças queridas de Deus. E vossas almas, simples e sem mácula, serão acessíveis a todo o seu amor, a toda a alegria com a qual Ele aquecerá os vossos corações. As flores querem ser cuidadas, por mãos esclarecidas. A inteligência é necessária para a sua prosperidade. Durante muito tempo laborastes em erro na terra, ao deixar esse cuidado a mãos inábeis que as mutilavam, imaginando embelezá-las. Nada é mais triste que as árvores arredondadas ou pontiagudas de alguns de vossos jardins, verdadeiras pirâmides de verdura, que fazem o efeito de um monte de feno. Deixai a natureza tomar seu impulso sob 1000 formas diversas. Aí está a graça. Feliz o que sabe admirar a beleza de uma haste que balança, semeando sua poeira fecundante. Feliz o que vê em suas cores brilhantes um infinito de graça, de finura, de colorido, de matizes que fogem e se buscam, se perdem e se reencontram. Feliz o que sabe compreender a beleza da gradação dos tons. Desde a raiz escura, que se consorcia à terra, como se fundem as cores até o vermelho escarlate da tulipa e da papoula. Por que esses nomes rudes e bizarros? Estudai tudo isso e notai as pétalas que saem umas das outras como gerações infinitas, até seu completo desabrochar sob a abóbada celeste. As flores não parecem deixar a terra para se lançar em direção a outros mundos? Não parece que, muitas vezes, vergam dolorosas a cabeça por não se poderem elevar ainda mais alto? Por sua beleza, não imaginamos que estejam mais perto de Deus. Imitai-as, pois, e vos tornareis sempre cada vez maiores, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é deficiente. Não basta saber o nome de uma planta. Exorto-vos, quando tiverdes tempo, a que também trabalheis numa obra desse gênero. Transfiro para mais tarde as lições que vos queria transmitir nestes dias. Elas serão mais úteis quando tivermos em mãos a sua aplicação. Então, falaremos do gênero de cultura, dos locais que lhes convém, da disposição, do edifício para arejamento e da salubridade das habitações. Se fizerdes imprimir isto, suprimi os últimos parágrafos. Seriam levados à conta de anúncios. O papel da mulher. Sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que, nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai, porquanto é a ela que a criança. Vê, primeiro, para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. A mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo o que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Seus longos cabelos, derramando-se em ondas sobre o colo, são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça, diante das provações, dobra-se sem se partir. Refletem a luz dos sóis, como a alma feminina deve refletir a mais pura luz de Deus. Jovens mulheres, deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou. Parecereis ao mesmo tempo mais naturais e graciosas. A mulher deve ser simples no vestir, já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços. Que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros.
Deixai também flutuar vossos vestidos, que se veja vossa roupagem estendendo-se para trás, qual se fora extenso tapete de gaze, qual nuvem discreta a assinalar vossa presença. Entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilharem em vossos lábios, se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas de alegria que deixam correr, nos lampejos a jorrarem desse braseiro de amor desconhecido. Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. É necessário saberem que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneios, que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo Deus. Homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento benfazejo, e elas as mãos liberais. Uni-vos, pois, não apenas pelo amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações, realizados por dois corações que se amam, sejam os elos dessa corrente, de ouro e diamantes que chamamos casamento. Então, quando tais elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele, e continuareis a reunir ainda novos elos, que se juntarão aos precedentes. Mas não se trata, como na terra, de elos, de metal pesado. No céu, eles serão de fogo e luz. Poesia espírita. O despertar de um espírito. Nota: estes versos foram escritos espontaneamente por meio de uma cesta, tocada por uma jovem senhora e um menino. Imaginamos que mais de um poeta sentir-se-ia, honrado de sua autoria. Eles nos foram comunicados por um de nossos assinantes. Que bela é a natureza e como é doce este ar. Senhor, graça te rendo em de joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos então de Marta e de Maria, a Lázaro da tumba ao retirá-lo, um dia. De Jairo, tu também, a filha bem-amada. Devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Porque eu, se não sou mais que lodo em vil arranjo, queria te louvar e com a voz de um anjo. Tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela para, um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. Mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu, somam-se os sons num concerto fiel, e dos ventos a voz exala uma harmonia que cria num vazio eterna sinfonia. O que o espírito vê, o que lhe toca o olhar. Lá, no livro dos céus, pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos. Tudo se faz esfera e, em meio aos raios seus, em convergência, orando, a gente chega a Deus. Tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas e te ocultas, no céu como um rei para vê-las, qual a tua grandeza, enfim, nesse universo que não é mais que um ponto, ao teu olhar imerso, dos mares sobre o espaço, em resplendor intenso, qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó Rei, tu construíste. Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix que um rei tem no sapato, em vida. No entanto,
O que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é essa tua bondade que se revela em tudo, até na luz que aquece meu impotente ser na exaltação da prece. Jodelle. Conversas familiares de além-túmulo. Uma viúva de Malabar. Desejávamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, obrigadas a se queimarem sobre os corpos dos maridos. Não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que o faria de bom grado dentro de algum tempo. Na sessão da Sociedade, do dia 2 de novembro de 1858, o Sr. Adrian, médium vidente, avistou uma, disposta, a falar, e da qual nos deu a seguinte descrição: olhos negros e grandes, escleróticas levemente amareladas, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarelo-açafrão, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande e levemente achatado, boca grande e sensual, belos dentes, grandes e bem dispostos, cabelos lisos, abundantes, negros e engordurados, corpo obeso e rechonchudo, envolvido por fino tecido de seda, deixando à mostra a metade do peito, pulseiras nos braços e pernas. Pergunta: lembrais mais, ou menos, em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo de vosso marido? Resposta: ela fez um sinal dando a entender que não se lembrava. São Luís responde que foi há cerca de 100 anos. Pergunta: lembrais o nome que tinhais? Resposta: Fátima. Pergunta: que religião professáveis? Resposta: a maometana. Pergunta: mas o maometanismo não reprime tais sacrifícios? Resposta: nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma. Tive de me conformar com os costumes do país onde morava. As mulheres não se pertencem. Pergunta: que idade tinhais quando morrestes? Resposta: creio que 20 anos, e aproximadamente. Observação: o Sr. Adrien observou que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais depressa. Pergunta: vosso sacrifício foi voluntário? Resposta: preferia ter me casado com outro. Refleti bem e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas, no fundo, teria preferido não o fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu. Então, obedeci à lei. Pergunta: que sentimento poderia ter ditado essa lei? Resposta: ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imaginam agradar a divindade, que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Pergunta: vosso marido ficou satisfeito com o sacrifício? Resposta: jamais procurei revê-lo. Pergunta: há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Resposta: poucas, 1 em 1000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. Pergunta: o que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Resposta: perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Tenho muitas encarnações a sofrer, a fim de me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas, para me elevar, sobretudo por faltas que não cometi. Depois, isto não me agradou. Aliás, eu nunca procurei saber. Proporcionar-me-íeis grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! Pergunta: pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces poderiam vos ser agradáveis? Resposta:
Não há senão um Deus para todos os homens. Observação: em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Disse que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse que lhe testemunhamos, porque nos seguiu várias vezes em outras reuniões, e até mesmo na rua. A Bela Cordoeira. Notícia: Louise Charlie, chamada Labé, cognominada a Bela Cordoeira. Nasceu em Lyon durante o reinado de Francisco I. Era de uma beleza perfeita e recebeu uma educação muito cuidadosa. Sabia grego e latim, falava espanhol e italiano com perfeição e, nessas línguas, fazia poesias que não seriam desaprovadas pelos escritores nacionais. Treinada em todos os exercícios corporais, conhecia a equitação, a ginástica e o manejo de armas. Dotada de um caráter muito enérgico, ela se distinguiu, ao lado de seu pai, entre os mais valentes combatentes do cerco de Perpignan, em 1542, travestida como Capitão Lois. Havendo o cerco fracassado, renunciou à carreira das armas e retornou a Lyon com seu pai. Casou-se com um rico fabricante de cordas, chamado Enemond Perrin, e logo só seria conhecida como a Bela Cordoeira, nome que permaneceu na rua em que morava e no local em que ficavam as oficinas do marido. Instituiu, em sua casa, reuniões literárias a que eram convidados os espíritos mais esclarecidos da província. Tem-se dela uma coletânea de poesias. Sua reputação de beleza e de mulher de espírito, atraindo à sua casa os homens mais qualificados, excitou o ciúme das senhoras lionesas, que procuravam vingar-se pela calúnia. Sua conduta, porém, foi sempre irrepreensível. Evocada na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 26 de outubro de 1858, foi-nos dito que ela ainda não podia vir, por motivos que não nos foram explicados. No dia 9 de novembro, atendeu ao nosso apelo, e eis a descrição que dela fez o Sr. Adrian, nosso médium vidente. Cabeça oval, tez pálido mate, olhos negros, belos e notáveis, sobrancelhas arqueadas, fronte desenvolvida e inteligente, nariz grego, fino, boca média, lábios refletindo a bondade de espírito, dentes muito belos, pequenos, bem dispostos, cabelos negros de azeviche, ligeiramente crespos, belo porte da cabeça, talhe grande e elegante. Roupas confeccionadas em tecidos brancos. Observação: sem dúvida, nada prova que essa descrição, tanto quanto a precedente, não passem de produto da imaginação do médium, considerando-se que não temos controle. Mas, quando ele o faz assim, com detalhes tão precisos, de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes ou amigos, não podemos duvidar de sua realidade. Daí podemos concluir: desde que vê a uns com uma verdade incontestável, poderá ver os outros. Outra circunstância que deve ser levada em consideração é que sempre vê o mesmo espírito sob a mesma forma. E, ainda que se passem diversos meses de intervalo, a descrição não sofre qualquer alteração. Seria preciso nele supor uma memória fenomenal, para imaginarmos que se lembrasse dos mínimos detalhes de todos os espíritos cuja descrição tenha feito e que se contam às centenas. Pergunta, evocação e resposta. Estou aqui. Pergunta: poderíeis ter a bondade de responder a algumas perguntas que gostaríamos de fazer? Resposta: com prazer. Pergunta: lembrai-vos da época em que éreis conhecida como a Bela Cordoeira? Resposta: sim. Pergunta: de onde poderiam provir as qualidades viris que vos fizeram abraçar a profissão das armas, que, de preferência, segundo as leis da natureza, é atribuição dos homens? Resposta: isso alegrava meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com as quais nascemos, por certo, provêm de existências anteriores, de que são os reflexos. Entretanto, elas se modificam bastante, seja por novas resoluções, seja pela vontade de Deus. Pergunta:
Por que esses gostos militares não persistiram? E como puderam, com tanta rapidez, dar lugar aos gostos femininos? Resposta: vi coisas que não desejo que vejais. Pergunta: éreis contemporânea de Francisco I e de Carlos V. Poderíeis dar vossa opinião sobre esses dois homens, fazendo um paralelo entre eles? Resposta: não quero julgar. Eles tiveram defeitos. Vós o sabeis, suas virtudes são pouco numerosas. Alguns traços de generosidade e eis tudo. Deixai esse assunto de lado. Seus corações poderiam sangrar ainda. Eles sofrem bastante. Pergunta: qual era a fonte dessa alta inteligência que vos tornou apta a receber educação tão superior à das mulheres de vosso tempo? Resposta: penosas existências e a vontade de Deus. Pergunta: havia, pois, em vós um progresso anterior? Resposta: não poderia ser de outra maneira. Pergunta: essa instrução vos fez progredir como espírito? Resposta: sim. Pergunta: parece que fostes feliz na terra. Sois mais ainda agora? Resposta: que pergunta! Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é bem diferente. Quantos tesouros e quantas riquezas que um dia conhecereis, e dos quais não suspeitais ou ignorais completamente. Pergunta: que entendeis por céu? Resposta: entendo por céu os outros mundos. Pergunta: no momento, que mundo habitais? Resposta: habito um mundo que não conheceis, mas a ele estou pouco vinculada. A matéria prende-nos pouco. Pergunta: é Júpiter? Resposta: Júpiter é um mundo feliz. Mas pensais que, dentre todos, somente ele seja favorecido por Deus? São tão numerosos quanto os grãos de areia do oceano. Pergunta: conservastes a verve poética que possuíeis aqui? Resposta: responderei com prazer, mas receio chocar outros espíritos ou me colocar abaixo do que realmente sou. Isso faria com que minha resposta vos parecesse inútil, induzindo-vos em erro. Pergunta: poderíeis dizer-nos em que posição poderíamos colocar-vos entre os espíritos? Resposta: não há resposta. A São Luís. Poderia São Luís responder a isso? Resposta: São Luís. Ela aí está. Não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Não vedes que, entre os espíritos que evocais ordinariamente, ela é um dos mais elevados? Aliás, nossos espíritos não podem apreciar exatamente as distâncias que os separam. Para vós, elas são incompreensíveis e, todavia, são imensas. Pergunta: a Louise Charlie. Sob que aparência vos achais entre os espíritos? Gil. Resposta: Adrienne acaba de me descrever. Pergunta: por que essa forma em vez de outra? Porque, enfim, no mundo em que vos encontrais, não sois tal qual éreis na terra? Resposta: fui evocada como poetisa. Assim vim. Pergunta: poderíeis ditar-nos algumas poesias ou um trecho literário qualquer? Ficaríamos felizes em ter algo vosso. Resposta: procurai os meus escritos antigos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Falou-ei, contudo, de outra vez. Observação: sabe-se que os espíritos não gostam de ser testados, e as perguntas dessa natureza têm sempre, mais ou menos, esse caráter. É sem dúvida por isso que quase nunca aquecem. Espontaneamente e quando menos esperamos, dão-nos por vezes as coisas mais surpreendentes, aquelas provas que, em vão, lhes teríamos solicitado. Mas, quase sempre, basta que se lhes peça uma coisa para que não a obtenhamos, sobretudo se percebem um sentimento de curiosidade. Os espíritos, principalmente os elevados, querem, assim, provar-nos que não estão às nossas ordens. No dia seguinte, a bela cordoeira ditou espontaneamente através do médium escrevente que lhe servia de intérprete. Vou ditar o que te prometi. Não são versos, pois não os quero fazer. Aliás,
não mais recordo os que fiz e não os apreciaríeis. Será a prosa mais modesta. Na terra, exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco do que não sabia. Aqui, não é do amor que me ocupo, é de uma caridade ampla, austera, esclarecida, de uma caridade constante, que não tem senão um exemplo na terra: homens. Pensai que depende de vós ser felizes e fazer do vosso mundo um dos mais avançados do céu. Tereis de fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer os rancores e as cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isso de lado, semelhante a um fardo que, cedo ou tarde, precisais abandonar. Esse fardo, bem o sei, para vós é um tesouro na terra. Por isso tendes mérito em o abandonar e em perdê-lo. Mas no céu, ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Crede, pois, em mim. Apressai vosso progresso. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus. Onde encontraríeis prazeres que valham as alegrias que ele dá a seus eleitos, a seus anjos? Deus ama os homens que procuram avançar em seu caminho. Contai, pois, com seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perjuro, que não vos deveis entregar a ele completamente sem restrição? Infelizmente não quereis entender, ou poucos dentre vós entendem. Preferis o hoje ao amanhã. Vossa visão restrita limita vossos sentimentos, vosso coração e vossa alma, fazendo com que sofrais para progredir, em vez de avançar, natural e facilmente, pelo caminho do bem, por vossa própria vontade, porquanto o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis, pois, essa via segura, embora terrível para o viajante. Terminarei por vos exortar a não mais encarardes a morte como um flagelo, mas como o portal da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Louise Charlie. Variedades. Monomania. Lemos na Gazette de Mons. Um indivíduo, acometido de monomania religiosa, há 7 anos recolhido no estabelecimento do Sr. Stuart, e que até aqui se havia mostrado muito submisso, conseguiu enganar a vigilância dos guardas e apoderar-se de uma faca. Não podendo tomar a arma de volta, os guardas informaram o diretor do que se passava. O Sr. Stuart imediatamente se dirigiu até o furioso e, confiando apenas em sua coragem, quis desarmá-lo. Porém, mal havia dado alguns passos em direção ao louco, este se precipitou com a rapidez do relâmpago e o feriu com golpes repetidos. Só com grande dificuldade conseguiram dominar o assassino. Das 7 facadas que atingiram o Sr. Stuart, uma era mortal, a recebida no baixo ventre, e, segunda-feira, às 3h30, ele sucumbiu em consequência da hemorragia que se havia originado nessa cavidade. O que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido acometido pela monomania espírita, ou mesmo se, em sua loucura, houvesse falado dos espíritos. E, contudo, isso poderia acontecer, visto existirem diversas monomanias religiosas, e todas as ciências forneceram seu contingente. O que se poderia concluir, razoavelmente, contra o espiritismo, a não ser que, em razão da fragilidade de sua organização, pode o homem exaltar-se neste ponto como em tantos outros? O meio de prevenir essa exaltação não é combater a ideia. De outro modo, correríamos o risco de ver renovados os prodígios das Cévennes. Se alguma vez organizassem uma cruzada contra o espiritismo, vê-lo-iam propagar-se cada vez mais. Como, pois, opor-se a um fenômeno que não tem tempo nem lugar de predileção, que pode ser reproduzido em todos os países, em todas as famílias, na intimidade, no mais absoluto segredo, melhor ainda que em público? O meio de prevenir os inconvenientes, já o dissemos em nossa instrução prática, é fazer com que se torne de tal forma conhecido que nele só se veja um fenômeno natural, mesmo naquilo que ofereça de mais extraordinário. Uma questão de prioridade a respeito do espiritismo. O Sr. Xi Renard,
um de nossos assinantes de Rambouillet, dirigiu-nos a seguinte carta: Senhor e digno irmão em Espiritismo, leio ou antes devoro com indizível prazer os números de vossa revista, à medida que os recebo. De minha parte, isso não é de causar admiração, já que meus parentes eram adivinhos, geração após geração. Uma de minhas tias-avós, ou bisavós, havia mesmo sido condenada à fogueira como contumaz no crime de Vaudry e frequentadora do sabbat, somente evitando a morte porque se refugiou na casa de uma de suas irmãs, abadesa, de religiosas enclausuradas. Isso fez com que eu herdasse algumas migalhas das ciências ocultas, o que não me impediu de passar pela crença no materialismo, se aí há fé, e pelo ceticismo. Enfim, fatigado, doente de tanto negar, as obras do célebre estático Swedenborg conduziram-me à verdade e ao bem, tornando-me também estático. Convenci-me ad vivum das verdades que os espíritos materializados de nosso globo não podem compreender. Obtive comunicações de todos os tipos, fenômenos de visibilidade, tangibilidade, transporte de objetos perdidos, etc. Bom irmão, teríeis a gentileza de inserir a nota que se segue num de vossos próximos números. Não se trata de amor próprio, mas da minha própria condição de francês. Por vezes, as pequenas causas produzem grandes efeitos. Por volta de 1840, eu tinha estabelecido relações com o Sr. Carragné, torneiro e marceneiro, que viera a Rambouillet por razões de saúde. Apreciei e iniciei esse operário, de inteligência excepcional, no magnetismo humano. Disse-lhe um dia: tenho quase certeza de que um sonâmbulo lúcido está apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou espantado. Induze-o a fazer tal experiência, quando dispusesse de um sonâmbulo lúcido. Ele o conseguiu e publicou um primeiro volume de experiências de necromancia, seguido de outros volumes e brochuras que foram traduzidos na América sob o título de Telégrafo Celeste. Algum tempo depois, o estático Davis publicou suas visões ou excursões pelo mundo espírita. Sobre os desmaterializados, Franklin fez pesquisas que resultaram em manifestações e comunicações mais fáceis que antigamente. As primeiras pessoas que ele mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox e suas duas filhas. Houve uma coincidência bastante singular entre esse nome e o meu, tendo em vista que o vocábulo inglês Fox significa raposa, Renard. Há muito tempo, os espíritos me haviam dito que poderíamos entrar em comunicação com os espíritos de outros globos e deles receber desenhos e descrições. Expus o assunto ao Sr. Carragné, mas ele não foi mais longe que o nosso satélite. Sou, etc. Tyr. Renard, observação. A questão de prioridade em matéria de espiritismo é, sem a menor dúvida, uma questão secundária. Mas não é menos notável que, desde a importação dos fenômenos americanos, uma porção de fatos autênticos, ignorados do público, revelaram a produção de fenômenos semelhantes, seja na França ou em outros países da Europa, em época contemporânea ou anterior. É de nosso conhecimento que diversas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas muito antes que se tivesse notícia das mesas girantes, e disso temos provas com datas certas. O Sr. Renard parece estar nesse número e, segundo ele, suas experiências não teriam sido estranhas às que foram realizadas na América. Registramos sua observação como interessante história do espiritismo, e para provar, uma vez mais, que essa ciência tem suas raízes no mundo inteiro, o que tira, aos que queiram opor-lhe uma barreira, qualquer possibilidade de êxito. Se o sufocam num ponto, renascerá mais forte em 100 outros lugares, até que, já não sendo permitida a dúvida, ocupará sua posição entre as crenças usuais. Então, seus adversários, querendo ou não, terão que tomar o seu partido. Aos leitores da Revista Espírita. Conclusão do ano de 1858. A Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano
e nos sentimos felizes em anunciar que, doravante, estando assegurada sua existência por um número de assinantes que aumenta, a cada dia daremos prosseguimento às suas publicações. Os testemunhos de simpatia que temos recebido de toda parte, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber e pela posição social, são, para nós, um poderoso encorajamento na laboriosa tarefa que empreendemos. Que aqueles, pois, que nos apoiaram na realização de nossa obra, possam aqui receber o penhor de nossa gratidão. Seria um fato inusitado nos fastos da publicidade se não nos defrontássemos com contradições nem com críticas, sobretudo quando se trata da emissão de ideias tão recentes. Mas, se de alguma coisa devemos admirar-nos, é de ter encontrado tão poucos contraditores, em comparação com os sinais de aprovação que nos foram dados. E sem dúvida, isso se deve bem menos ao mérito do escritor do que à atração suscitada pelo próprio assunto tratado e ao crédito que, diariamente, conquista nas mais altas camadas da sociedade. Nós o devemos também, e disso estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado diante dos nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. O Espiritismo marcha no mundo inteiro a passos de gigante. Todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas. E, se de nossa parte podemos lançar alguns grãos na balança desse grande movimento que se opera e que marcará nossa época como uma nova era, não será melindrando, nem nos chocando frontalmente com aqueles que queremos justamente conquistar. Por esse raciocínio, e não pelas injúrias que nos faremos escutar, a esse respeito, os espíritos superiores que nos assistem dão-nos a regra de proceder e o exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência descer até a arena do personalismo. Deixamos esse papel aos que não a compreendem. Nada nos fará desviar da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio que não cessamos de demonstrar no exame raciocinado de todos os problemas, sabendo que assim conquistaremos mais partidários sérios para o Espiritismo do que pelo azedume e pela acrimônia. Na introdução com que iniciamos o nosso primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos seguir, citar os fatos, mas também investigá-los e submetê-los ao escalpelo da observação, apreciá-los e deduzir-lhes as consequências. No princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais que, então, alimentavam a curiosidade do público. Mas a curiosidade não dura sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar. Assim como a criança que abandona um brinquedo. Naquela época, os espíritos nos disseram: este é o primeiro período que logo passará para ceder lugar a ideias mais elevadas. Fatos novos haverão, de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico. E, em pouco tempo, a doutrina crescerá, como a criança que deixa o berço. Não vos inquieteis com as zombarias. Os próprios zombadores serão zombados, e amanhã encontrareis zelosos defensores entre os vossos mais ardentes adversários de hoje. Quer Deus que assim o seja, e fomos encarregados de executar a sua vontade. A má vontade de alguns homens não prevalecerá contra ela. O orgulho dos que pretendem saber mais que ele será abatido. Realmente, estamos longe das mesas girantes que não divertem mais, porque tudo cansa. Só não nos afadigamos daquilo que fala ao raciocínio. E o Espiritismo voga a plenas velas em seu segundo período. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, uma nova ordem de ideias. Era preciso seguir esse movimento, contribuir mesmo para ele, sob pena de sermos rapidamente ultrapassados. Eis por que nos esforçamos por nos manter à altura, sem nos fecharmos, nos estreitos limites de um boletim anedótico, elevando-se à posição de doutrina filosófica. O Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. É que o homem aprecia o que lhe fala a razão, aquilo de que pode dar-se conta. É que encontra, na filosofia espírita, algo mais que um
divertimento. Qualquer coisa a preencher-lhe o pungente vazio da incerteza. Adentrando o mundo extracorporal pelo caminho da observação, nele quisemos que penetrassem nossos leitores, a fim de fazer que o entendessem. A eles cabe julgar se alcançamos o nosso objetivo. Prosseguiremos, pois, em nossa tarefa no ano que se vai iniciar, e que, como tudo anuncia, deverá ser muito fecundo. Novos fatos, de uma ordem estranha, surgem neste momento a revelar-nos novos mistérios. Registrá-los-emos cuidadosamente, neles procurando a luz com tanta perseverança quanto no passado, visto tudo pressagiar que o Espiritismo entrará em uma nova fase, mais grandiosa e ainda mais sublime. Allan Kardec.